Você falou que fez mochilão lá na Europa. O que você fez? Quantos anos e pra onde você foi? Como foi o esquema? Caramba, Eu nem sou, me lembro cara, eu mais em adoro que ano viajar, cara. foi. Deve ter sido 2001, por aí, porque depois eu voltei para passar 6 meses em Madrid, foi depois do mochilão, e deve ter sido 2003, 2004. E aí, quando eu voltei de Madrid, eu fui para Salvador no Carnaval e escrevi a crônica, que foi o meu primeiro texto viral, Um Sóbrio em Salvador. Ah, é? É, porque eu não bebo nada, e muitos Você não colunistas bebeu naquela Você época. não bebe? Não bebi no carnaval, Ah, não bebi ah, na folia. E os colunistas na época dos jornais, eles eram muito mais velhos, né? Eles não iam botar um abadá e descrever é. tudo aquilo da maneira como eu descrevi, apontando os elementos positivos, negativos. Então aquele texto circulou por e-mail, porque as redes sociais ainda não tinham sido desenvolvidas. Estava lá começando o Orkut no Brasil ainda. Então, durante 1 ano, 2 anos, eu recebi e-mails todos os dias de micareteiros e anti-micareteiros, né? Foi um divisionismo político já. Já Então, começou tinha essa aquele e-mail do divisão. micareteiro que falava assim, você descreveu muito bem, ano que vem eu tô lá de novo, uhul. E tinha aquele anti-micareteiro, cara, como você disse, lá é muito nojento, não dá pra mim. Que é uma coisa que acontece muito na política, né? Porque talvez o brasileiro tenha até uma tendência a tomar um lado, né? Com paixões, com ódios e tal, e uma dificuldade, não é generalizado isso, mas a gente vê muito isso no debate público, uma dificuldade de aceitar as nuances, né? Que há elementos positivos, que há elementos negativos, e você vai administrar isso da melhor maneira, né? Você vai perceber em determinada circunstância o que é melhor, o que é menos pior, né? O que você pode escolher, mas você precisa cobrar em relação àquilo que é ruim. Então, isso aconteceu de uma maneira análoga com a folia baiana. Mas você estava me perguntando do mochilão que eu fiz anos antes. Aí eu viajei para... Eu fiquei 1 mês em Londres, eu fiz um curso lá e depois eu fiz 1 mês de mochilão. Aí viajei França, Espanha, Portugal, Holanda, alguns países ali naquele entorno. Não conheci tanto, tem um lado ali que eu não conheci naquela época, mas eu passei pela Espanha e aí já gostei de Barcelona, gostei de Madrid. Na época eu gostei mais de Barcelona, até como carioca, Barcelona, Barcelona lugar tem de muito a ver praia, mesmo, parece Madrid mais São Paulo, né? Madrid é São Paulo, é muito Exatamente. isso. Só que Barcelona tem o idioma local, né? O dialeto ali, o catalão. Catalão, que é Então, muito eu estranho. até já era formado em espanhol aqui em curso no Brasil e tal, e você chega lá, pô, parece que não valeu nada, né? Até as placas tem espanhol e catalão, né? Exatamente. Aí você aprende salida, né? Mas tá lá sortida, que é o catalão. Você fala, pô, não adiantou nada e tal. Mas é claro que eles até falam espanhol com pessoas de fora e tal, se você for educado, evidentemente. Mas é um lugar bonito, bastante agradável. Agora, para você ir estudar realmente, depois eu até fiquei feliz de ter ido para Madrid, onde se fala espanhol e tal. E é uma cidade muito cosmopolita, muito central ali na Europa, né? Tem gente de tudo quanto é lugar. E dá para você pegar um trem e ir para Barcelona para ver um jogo de futebol, num feriado. Você chegou a ver? Não, eu tive a sorte de passar 6 meses em Madrid na época dos Galácticos do Real Madrid. Então eu fui para Santiago Bernabéu ver Ronaldinho, Roberto Carlos, Zidane, Beckham, Figo, Raul, era todo esse mas time. Mas é fácil de comprar ingresso, porque eu passei lá e era mais caro, né? Em cima da hora é impossível, em cima da hora tem que comprar com antecedência, né? Aí escolhia e tal, ali um lugar menos caro. Tentava comprar com antecedência. Tinha muito cambista lá na época, né? A gente tinha que driblar os cambistas. Mas eu fui em vários jogos e fui Barcelona e Real, você conseguiu ver? Eu não vi o jogo do Real contra o Barcelona, mas eu vi, por exemplo, Real Madrid contra o Olympique de Marseille da Eurocopa. Então eu vi jogos assim extraordinários. E era muito bom, aquele time era muito bom, né? A precisão do Zidane no domínio de bola, você já domina para um lado minimalista, né? Um toque na bola só, já tira 3 jogadores. O Beckham com uma precisão de lançamento muito grande, isso desde... que o aquecimento do jogo e tal, tá lá trocando bola com o Roberto Carlos, um de cada lado do campo. Eu me lembro até que o Roberto Carlos dava aquele passe e tal, o Beckham dava 1, 2, 3 passos para o lado, mas o Roberto Carlos era muito preciso também, e o Beckham dava aquele passe assim que ele não saía do lugar e matava a bola. E o Ronaldinho, o fenômeno, explodindo naquele momento, e era um rei. Eu já contei essa história, né? Porque eu fui jogar uma pelada, como a gente diz no Rio de Janeiro, um futebol lá, no carro do Ronaldinho, porque a gente tinha um amigo em comum,
Eu tenho um grande amigo, o Marcelo Serpa, um abraço para ele até, que é craque do futebol de salão, depois virou técnico lá na Europa, e ele, de férias, sempre vinha jogar com a gente lá no Rio, onde eu jogo futebol, né? Desde moleque a gente jogava junto, depois é que ele foi para a Europa, nas férias ele voltava, e eu falei, olha, eu tô indo para Madrid daqui a umas semanas e tal, você vai voltar para lá, né? Ele estava só de férias, se tiver alguma pelada boa para jogar lá, me chama. Aí passaram-se uns meses, eu estava lá estudando para uma prova que eu tinha na faculdade, fazendo algum trabalho e tal, todo enrolado, porque lá você está na Europa, brasileiro, quer conhecer um monte de coisa, quer fazer um monte de coisa, depois você lembra que você precisa entregar os trabalhos. Aí toca o telefone, é ele falando, Pim, né, que é meu apelido desde pequeno, o pessoal ainda me chama, porque eu tive já até o blog do Pim. Do Pim, Filipim, Pim, né, que é a explicação mais fácil que eu dou. E aí ele falou, Pim, vai ter uma pelada e tal, o Ronaldinho vai e tal, você quer ir? E eu cheio de coisa para entregar no dia seguinte, falei, tô dentro, vambora. Então, meu amigo vai passar aí e tal, o nome dele é tal, vai para a estação tal e que ele vai te passar. E aí eu fui, botei minha chuteira lá, fui, e o Júnior, né, nosso amigo em comum, passou lá para me buscar, já tinha jogado comigo também no Rio e tal, ele falou, vamos, a gente vai passar agora na casa do Ronaldo, ele vai entrar aqui e a gente vai junto. Falei, beleza, vamos embora. A gente passou num apartamento ali que ele tinha, o Ronaldo tinha acabado de se separar, da Milene na época, se eu não me engano. Da Milene. Ainda, E aí ele estava num apartamento lá, ele saiu de carro, aí ele queria ir no carro dele, aí a gente estacionou e passou pro carro dele. E aí eu vi a vida que o Ronaldo Fenômeno levava de príncipe de rei. Ele, se estiver me ouvindo, sabe do que eu estou falando, mas embora, obviamente, ele não vá lembrar, porque, enfim, para ele foi uma pelada só, eu estava ali no banco de trás, ele foi conversando com um amigo dele, e eu fui rindo deles, mas porque ele não foi era dirigindo. Muita história engraçada. Não, ele foi dirigindo, o nosso amigo em comum no banco da frente, eu no banco de trás. Caramba! E ele falando ali no Viva Voz, com um monte de gente e tal, fazendo um monte de piada, querendo que outros jogadores também fossem chamados. Só que aí a gente chegou lá no campo de Marrada Onda, que é um lugarzinho ali perto de Madrid, era um campo de grama sintética aberto. E aí era dia seguinte de um jogo desse da Copa dos Campeões, ele falou, se eu jogar vai juntar a maior cabeçada aí, porque era um lugar aberto, não era um clube fechado assim, mas era um campo bom. E aí ele acabou não jogando, mas ele foi o técnico do meu time, né? E a gente jogou, eu meti vários gols. Eu posso contar a história, ninguém estava lá para ver, mas é verdade. Mas é verdade. É a sua versão aí. Exatamente, mas é verdade. E ele viu nosso time ganhou. Eu tenho uma foto com ele, qualquer hora eu tenho que encontrar aí, eu de chuteira, e ele era frio, né? Era inverno europeu. Ele todo encasacado, assim, depois o pessoal brincou, falou, Ronaldo, paga aí pra todo mundo e tal, porque tinha o aluguel do campo, mas tinha, sei lá, umas 30 pessoas de fora e mas tudo. Tamanho society? E ele se divertiu horrores. Mas... Tamanho do campo society ou o tamanho oficial? Não, tamanho society, se eu não me engano, grama sintética. Pô, podia ter jogado com o Ronaldo, cara. Ele não quis jogar na hora, mas ele foi o nosso técnico e foi muito engraçado, foi muito divertido aquele dia. Eu até escrevi uma crônica na época, eu tinha um site, e antes de ser contratado por grandes veículos e tal, estava na época de faculdade ainda, mas fui jogar bola com o Ronaldinho, eu contei um pouco e fazendo umas analogias culturais em relação à Espanha e Rio de Janeiro, que eu sempre faço essas comparações. Outro dia até lembrei no rádio uma delas, já que a gente está falando só amenidades aqui, que porque o presidente da Petrobras, né, que o Jair Bolsonaro tirou de lá, ele interferiu e tal, demitiu o cara, ele foi dar uma entrevista com a camisa Mind the Gap, né? E aí eu lembrei, Mind the Gap é aquele aviso lá do metrô de Londres, né? E a gente fazia muita piada brasileira que o espanhol fala muito rápido, né? Mesmo para quem estudou espanhol e tal, você chega lá, você tem um baque assim, e fala demais, né? Prolixo. E aí eu, para ilustrar isso, eu percebi a diferença entre o metrô de Londres e o metrô de Madrid, né? Então, em Madrid, quando está chegando perto da estação, eles falam assim, atenção, estação em curva, a salir, tenham cuidado para não introduzir o pé entre coche e andame. São 18 palavras. E lá em Londres você vai, mind the gap. Fica repetindo, mind the gap. Exatamente. Mind the gap. Você sabe que na época tinha até um jogador espanhol, quando eu estava em Londres, que foi contratado, agora não me lembro, acho que é o Torres, Fernando Torres, se eu não me engano, o pessoal que entende de futebol vai lembrar. Ele foi contratado pelo futebol inglês e a piada na Inglaterra era que se ele fosse tão rápido no campo quanto ele fala, estava ótimo, estava tudo resolvido.
Agora, os brasileiros aqui, eu acho que imitaram mais o espanhol no metrô, que eu acho que é para explicar bem para o povo. Exatamente. Eles dão uma mensagem bem mais longa. Lá em Londres é. virou uma marca e tal, o pessoal já presta atenção naquele vão para não cair, né? Ele foi demais. E no campo. Ele foi muito bom. Pô, foi incrível. E jogou no São Cristóvão, né? Onde ele começou. Eu fui lá outro dia jogar. Outro dia não, faz meses e meses, né? Jogar no campo do São Cristóvão, que tá um gramadinho maravilhoso. Depois me explicaram lá que o Flamengo tinha feito um acordo e tal, para usar aquele campo, mas depois não precisou, e aí o campo foi reformado e tal, e ficou lindo, e estão alugando para o pessoal de pelada. E tem lá, né, o estádio de onde saiu o Ronaldo Nazário, tem uma mensagem ali que eu não me lembro exatamente a formulação agora, mas está um campo muito legal. Para quem é do Rio, quando você passa a linha vermelha, você vê ali o campo de São Cristóvão.